Olá pessoal, aqui é o Rafael Zabotini e eu vou mostrar para vocês o Playgrounds que eu submeti agora para o Scholarship da WWDC 2018. O meu objetivo nesse projeto era contar uma história, né? Então o meu Playgrounds na verdade é um Playground Book e a história foi inspirada basicamente nos momentos que a gente está fazendo desenvolvimento ali de aplicativos e volta e meia escuto alguns colegas brigando com um botão, brigando com uma label, brigando com um pedaço de texto ou alguma coisa que não se comporta conforme ele deveria ou conforme as guidelines da Apple define, né? Então, existe uma introdução, que é essa parte aqui que é HTML e CSS, né? Quando você clica em Start, vai para o book em si. Então, eu separei 4 elementos principais, né? Que são os botões, a label, o text field e as imagens. E eu criei uma pequena história, uma personalidade para cada um deles. Então, aqui na esquerda você vê a historinha dele, né? Tem uma pequena imagem ali descrevendo a personalidade do botão. Que no caso do botão é que ele é totalmente passivo, né? Por mais que você faça ele e ele execute ações maravilhosas, ele precisa ser clicado. Se ele não for clicado, nada acontece. Descendo aqui um pouquinho, eu explico como começar a nossa jornada e eu queria também que a pessoa que experienciasse esse playbook, como ele não é um livro necessariamente, ele tivesse algum tipo, pelo menos, de interação, né? Ele não fosse completamente passivo no consumo desse conteúdo. Então, aqui embaixo vem na parte do experimento aqui, né? Eu falo que você pode ver como que um botão funciona no ambiente natural dele, no habitat natural. Então você clica em tap to enter code, né? E tem a funçãozinha ali, você pode digitar pelo teclado se você quiser, mas né, muito mais fácil por aqui. Vou dar um hide aqui, quando você dá um run my code, começa a aparecer vários botões, e daí cada um pede uma coisa diferente, né? Então você vai ativando e tocando neles, e são muitos botões. Lá, pá. Quando você termina de clicar em todos os botões, completa a tarefa, né? Eu digo ali, ó, né, que a gente precisa conhecer o próximo componente. Esse é um recurso do Playground Book também, né? Que é o Assessment Completion. Assessment Status, desculpa. Então, clico no Desk Page, vai aqui para as labels, né? Mesma coisa, dou uma história para a label, e a label, a personalidade dela é que ela é incisiva, né? Ela é forte, ela é bold. Ela manda a gente fazer as coisas, manda você pôr teu nome, manda você pôr a tua idade, manda você colocar seu e-mail, sempre mais imperativa. Da mesma maneira, você clica em Tap to Enter Code. Dá um Add Label e Run My Code. Ela vai te dar uma outra tarefa, que é entrar o Next Label. Outra tarefa, sempre mandatória, né? Sempre bem incisiva. Last Label. Lá. Deu Completion. E o Completion também tem alguma coisa a ver com o elemento, né? Aqui no caso é prestar atenção sempre que elas dizem, porque elas são importantes. Os blocos de texto, né, eu brinco que eles são os descendentes dos jornais e tudo mais. Então são textos gigantes, são blocos de texto maiores, mas em algum momento eles sempre têm alguma coisa importante. Então a gente sempre pode prestar atenção, né? Isso é fazer também uma alusão aos EULAs e afins. Então, se eu vou lá e dou um Add Text Field, Run My Code, ele diz um monte de baboseira, né? Mas na última linha lá tá escrito, ó, Type Generate New Text to Continue. Então, eu clico ali, Generate New Text, Run My Code.
quando ele alterna, dá continuação. A imagem, claro, né? Ela é a metida que acha que tudo se resume a beleza, né? Então, eu falo até para você cuidar com questão de formatos, proporções e tamanhos, para que não apareça uma pixelação aí nas suas telas de retina super bonitas, né? Quando a gente entra lá na parte de Type My Code, dá um Add Image, acontece a animação maravilhosa das imagens. Para finalizar, eu imaginei que eu poderia mostrar todos esses elementos juntos, né? Porque afinal, por mais que eles sejam meio tortos, separados, juntos eles fazem um bom trabalho. Então, quando você clica aqui e dá um Run Simulator, ele abre um mockupzinho parecido com o simulador do Xcode mesmo, mas vazio, né? E em seguida eu comento ali, ó, para você tentar colocar os elementos através do Create Interface. Então, deixa eu dar um clique no Create Interface, Code novamente, e reformar numa interface. E nesse caso, para resolver, você tem que concordar ali, né? Todo mundo fala que é falado ali que precisa de muitas horas de trabalho e tudo mais, e você consegue formar alguma coisa que pode ser chamado de interface de usuário, né? Quando você clica no Is True, você concorda, dá o Completion. Mas o ponto é que fazer uma interface só por si não é nada, né? A gente tem outros propósitos a seguir, ainda mais eu pensando do lado do design. Então, a última tela é basicamente uma repetição do mockup que estava rolando antes, né? Do simulador. E aqui no texto eu dou uma pequena introdução sobre como o design é importante nos aplicativos. Então você vê ali a tela rolando, né? Tá igualzinho estava antes. Eu dou aqui o link das guidelines da Apple para a produção de aplicativos, né? Então, quando você entra aqui e dá um Add Design, coisas acontecem. A tela se transforma como ela deveria ser dentro de uma das guidelines da Apple, né? Tamanho de fonte, tamanho de imagem, proporções, tipo de título, a questão da status bar lá em cima, que a gente está falando do iPhone X aqui, né? O iPhone 10. E, claro, né? Uma mensagenzinha sobre a WWDC 2018. E tem uma interação, né? Se você clica aqui no It's True, tem um easter egg aqui. É isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. E quem sabe nos vemos lá na Califórnia.